Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje o quarto tópico é a experiência dos ímpios. E a gente vai falar sobre isso, né? O que ocorre com os ímpios na segunda vinda de Cristo e por quê? Os textos que respondem são 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 ao 8 e 2 Tessalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 7 e 8. Né? Então, é o capítulo 1, verso 7 e 8, e o capítulo 2 também, verso 7 e 8, que diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 e 8, né? E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você diria assim, mas irmã, está dizendo que não conhece a Deus e Deus vai punir? Não conhece a Deus aqui, a gente pode dizer se não conhece, é como não reconhecer a Deus, né? Não conhecem a Deus como seu único suficiente Salvador, né? Não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então são essas as pessoas que vão passar aí por essa labareda de fogo, né? E aqui já diz o motivo, né? Eles não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho. Esse é o porquê. Eles vão ser consumidos pelo fogo, né? Serão destruídos pelo fogo por não obedecerem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Cristo não apresenta um milênio secular, ou seja, 1000 anos em que todos vão se preparar para a eternidade. Não. Muitas pessoas pensam isso, que Jesus Cristo vem, leva a igreja e aqui fica um povo se preparando, né, durante 1000 anos para poder se arrepender dos seus pecados, ser purificado e aí quando Jesus vem a terceira vez, eles serão salvos. Não é essa a apresentação da Bíblia. A Bíblia diz que serão consumidos, né, pelo fogo, porque não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho. Ok? E aí a pergunta B diz assim, descreva essa vingança. Aí diz Apocalipse 19, 11 até o 16, Isaías 24, 17 ao 22, Jeremias 25, do 30 ao 33. São textos muito grandes, aí eu fiz uma rasura assim, né, para a gente ter uma ideia do que a gente vai ler. Mas a resposta é, o Senhor vem, né, com seu castigo, né, sobre as pessoas. Eu troquei aí a palavra vingança por castigo, né, sobre as pessoas que são desobedientes, né, que não reconhecem a Deus como Salvador, né. Então, ele desce do céu, né, com um cortejo angelical, e na ira dele, ele consome todos pelo fogo. Né? Diz aqui, olha, no verso 15 de Apocalipse 19, está escrito assim, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa a lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Isaías 24, 17 diz assim, o temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó moradores da terra. E Jeremias 25, 33 diz assim, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde a extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão estrumes sobre toda a face da terra. Então, você descreve exatamente assim. O Senhor vem com o seu séquito de anjos, né, o exército de anjos, e ele consome, né, com a labareda de fogo o ímpio, né? Ele morre e são todos que vão morrer. Então não vai ter ninguém para sepultar ninguém para chorar por ninguém, porque estarão mortos, né, como estrume sobre a terra, como diz aqui. É uma situação bem, bem triste mesmo, né? A obra de destruição começa por aqueles que alegavam ser guardiões espirituais do povo. Os falsos atalaias, falsos pastores, falsos mestres espirituais são os primeiros a cair. Não há ninguém de quem se apiedar nem poupar.
Homens, mulheres, virgens e crianças perecerão juntos. É o que está escrito no Grande Conflito, página 656. Descreva o que acontece com todos esses mortos e a condição da terra nessa ocasião. Bom, a gente já disse, né? E os demais foram mortos com a espada que sai da boca, que estava sentado sobre o cavalo, e toda a ave se fartará das suas carnes. Isso é o que acontece com o ímpio, né? Todos os mortos serão alimento para as aves, né? E qual é a condição da terra? Esse que eu leio, esse primeiro texto que eu li para vocês está em Apocalipse 19, capítulo 21. E em Jeremias 4, verso 29, que tem do 23 ao 29, no verso 29 diz assim: ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades, entrando pela nuvem e subindo pelo penhasco. Todas as cidades ficaram desamparadas e já ninguém habita nelas. Então, qual é a ocasião da terra? Desolada, vazia, sem habitantes. Né? Isso é um texto muito claro, né? E o texto de O Grande Conflito, página 657, diz assim: na vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. A gente está falando de Cristo. Cristo leva seu povo à cidade de Deus e a terra fica vazia de habitantes. O planeta inteiro parece um deserto desolado. As ruínas das cidades e vilarejos destruídos pelo terremoto, árvores arrancadas, pedaços de rochas que o oceano lançou ou arrancou da própria terra, se espalham pela superfície, enquanto vastas cavernas marcam um local onde as montanhas foram arrancadas das fundações. Que coisa séria, né? Muito séria. Então, essa é um pouquinho da descrição que Apocalipse 19, Jeremias 4, Isaías 24 dá sobre o que acontece com os mortos ímpios, né? E qual a condição da terra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estudar mais esse assunto, né? Se aprofundar mais para poder entender, né? Tudo que acontece nessa ocasião do milênio. Que Deus nos abençoe. Eu aguardo vocês amanhã para a gente continuar esse estudo maravilhoso. E amanhã a gente vai falar da desolação. É o último tema da semana. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.